Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016. Daqui a pouco, a 13h, o ex-presidente Lula fará um pronunciamento para se defender das acusações feitas ontem pelo Ministério Público Federal. Ele convocou uma entrevista coletiva. Lula é acusado de liderar o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. A mulher dele e mais 6 pessoas também foram denunciadas. Diante disso, você acha que o ex-presidente Lula vai ser preso? É o que o Link News de hoje quer saber. Olá, muito bom dia. A gente quer que você participe do nosso jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Comandante Máximo, depois de ser acusado de liderar crimes de corrupção na Petrobras, defesa de Lula diz que a acusação é um ilusionismo e que o objetivo da Lava Jato é impedir que Lula seja candidato em 2018. Para a Lava Jato é ter sido presidente da República, eleito 2 vezes democraticamente. E ainda na Lava Jato, amigo pessoal de Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai, é condenado a 9 anos e 10 meses de prisão por gestão fraudulenta de instituição financeira. Polícia Federal deflagra a 8ª fase da Operação Acrônimo para apurar suposta organização criminosa que pagava vantagens indevidas a agentes públicos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. E a gente começa essa edição do Link Record News com informações atualizadas sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato. Após o ex-presidente Lula ter sido denunciado nesta quarta-feira pelo Ministério Público Federal, o amigo pessoal dele, pecuarista José Carlos Bunlai, foi condenado hoje a 9 anos e 10 meses de prisão. Clébio Bunlai vai responder por gestão fraudulenta de instituição financeira. O juiz Sérgio Moro manteve a prisão preventiva do amigo pessoal de Lula, que voltou ao presídio no início de setembro. Bunlai, a gente lembra, é protagonista do empréstimo de 12 milhões de reais que tomou junto ao Banco Chain em outubro de 2004. O dinheiro, segundo o próprio pecuarista, foi destinado ao PT. Na ocasião, estava em dificuldades de caixa. Segundo a Lava Jato, em troca do empréstimo, o grupo Chain foi favorecido por um contrato de 1,6 bilhão de dólares. Bilhão de dólares, hein? Isso sem licitação com a Petrobras no ano de 2009 para operar o navio sonda Vitória 10.000. Lula, que não é acusado nesta ação, teria dado a bênção ao negócio, o que é negado pela defesa do petista. E ainda na Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula é alvo de mais uma denúncia. Ele, a esposa Marisa Letícia e outras 6 pessoas foram denunciados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A Justiça quer que Lula devolva quase 88 milhões de reais, que, segundo os promotores, foram desviados da Petrobras. Lula convocou para hoje, a 13h, uma coletiva de imprensa para que tente, então, nesse momento, se defender das acusações. Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Foi assim que o Ministério Público Federal apresentou a primeira denúncia contra Lula na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Também foram denunciados a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, 2 funcionários da empreiteira e outros 2 investigados. Segundo os procuradores, Lula comandou o desvio de quase 88 milhões de reais da Petrobras. Só nos crimes denunciados nesta quarta-feira, o ex-presidente teria recebido pessoalmente 3 milhões e 700 mil reais da construtora OAS. Segundo a Lava Jato, Lula recebeu a maior parte da propina, cerca de 2,5 milhões de reais, por meio de reformas e compras de móveis e eletrônicos para o triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Os procuradores descobriram que assim que a OAS assumiu a construção do prédio, o casal Lula parou de pagar as prestações do apartamento. Dessa maneira, o imóvel avaliado em mais de 1 milhão de reais custou apenas pouco mais de 300 mil para o presidente. Apesar de Lula negar ser o dono, essas fotos comprovam que ele acompanhou de perto a reforma ao lado de Léo Pinheiro. Mediante ajustes com Léo Pinheiro e demais executivos da empresa OAS, eles recebem a cobertura
em pagamento de propinas, de forma oculta ou dissimulada. Além do triplex, Lula teria recebido dinheiro ilegal por meio desse contrato falso, que mostra que um galpão foi alugado para guardar materiais de escritório da OAS. Mas, na verdade, no local havia pertences pessoais do ex-presidente. Os procuradores querem que Lula devolva os quase 88 milhões de reais que teria desviado. Sem o poder de decisão de Lula, esse esquema seria impossível. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O caso agora segue para o juiz Sérgio Moro, que vai decidir se Lula vai ou não virar réu da Lava Jato. Essa é apenas uma das investigações em curso contra Lula em Curitiba. A Polícia Federal também apura se ele é o dono desse sítio em Atibaia, na Grande São Paulo, e se a empresa de palestras dele recebeu dinheiro ilegal de construtoras. Bom, na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os procuradores apontam o triplex do Guarujá como uma das formas de repasse de propina a Lula. Mas ele continua negando que é o dono do imóvel. Um condomínio luxuoso de frente para o mar, na Praia das Túrias, no Guarujá. O prédio foi concluído pela empreiteira OAS, segundo a Lava Jato, a pedido de Lula. A OAS teria também, segundo a investigação, modificado o imóvel, originalmente um duplex, para um triplex e reformado todo o apartamento com a instalação até de um elevador privativo. Nessa foto, Lula aparece ao lado de Léo Pinheiro, na época presidente da OAS, e Roberto Moreira, ligado à empreiteira, em uma visita ao apartamento. O arquiteto e diretor da OAS, Paulo Gordilho, teria cuidado pessoalmente das obras e deixava Léo Pinheiro a par de tudo o que acontecia. Em fevereiro de 2014, em troca de mensagens com Léo Pinheiro, Gordilho diz: "O projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser." Léo Pinheiro responde: "Amanhã às 19 horas. Vou confirmar. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto." Gordilho confirma: Guarujá também está pronto. Para a Lava Jato, o chefe é Lula e madame, Dona Marisa Letícia. E os projetos são da cozinha do sítio em Atibaia e da reforma do triplex no Guarujá. Para a Lava Jato, a reforma custou à OAS mais de R$700 mil e seria um repasse de propina a Lula por contratos da empreiteira com a Petrobras. Lula ficou sabendo que seria denunciado à Justiça durante um almoço com outros dirigentes do PT aqui nesse hotel em São Paulo. Apesar da insistência dos jornalistas, o ex-presidente não quis conversar com a imprensa. Coube aos advogados dele responder às denúncias contra Lula. Lula e Dona Marisa não são proprietários do referido imóvel, que pertence à OAS. Se não são proprietários, Lula e sua esposa não são também beneficiários de qualquer reforma ali feita. E a denúncia contra o ex-presidente, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas foi destaque na imprensa internacional. Alguns dos veículos mais importantes do mundo deram ampla repercussão, como você vê aí. Por exemplo, como destaque, diz: promotores acusam Lula de ser líder dos casos da Lava Jato na, então, manchete do El País. Aí a gente tem uma outra que diz: Lula acusado pela corrupção na Petrobras, manchete do Clarim, da Argentina, um dos maiores veículos aqui da América do Sul. O The Guardian, que a gente mostra para você agora, importante publicação, então, britânica, diz: ex-presidente do Brasil, Lula, acusado de corrupção no escândalo de propina na Petrobras. Temos também a Times, agora, aliás, o jornal Times, que traz aí: Lula acusado de corrupção. BBC britânica também traz destaque amplo. Você tem aí a foto de Lula e Marisa Letícia. Diz: Lula e a esposa são acusados no escândalo de corrupção. Então, com isso, a gente mostra para você, claro, a importância e a gravidade dessas denúncias que repercutem desde ontem em grandes publicações do mundo todo. Ele é um dos maiores líderes políticos mundiais, né, Kleber? Exatamente. É sobre isso que é a nossa enquete do dia. Então, você acha que, diante de todas essas denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público, você acha que o ex-presidente Lula vai ser preso?
Queremos conhecer a sua opinião. Para votar nas redes sociais com sim ou com não, sempre use a hashtag @LinkRecordNews. Você pode fazer isso no nosso Twitter, seguindo-nos pela @RecordNews ou ainda no nosso WhatsApp. A gente coloca o número para você agora na tela, é o 11 95307 1851. Pode começar a votar, manifestar seu pensamento, porque daqui a pouco a gente vai conhecer a sua opinião. Bom, e ao longo da nossa programação, mais detalhes sobre essa denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, a gente vai seguindo agora com outras informações para você. Vamos falar agora justamente sobre economia, porque você sabe, daqui a pouco a gente fala sobre economia, então a gente vai falar agora sobre outra questão extremamente importante, porque a Polícia Federal cumpre hoje mais uma fase da Operação Acrônimo para apurar fraudes em licitações. A repórter Paula Branches tem mais informações. Oi, Paula. Olá, bom dia para quem acompanha o Link Record News. Essa é a 8ª fase da operação, que também acontece nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. Estão sendo cumpridos 20 mandados judiciais, sendo 11 de conduções coercitivas, ou seja, quando a pessoa é obrigada a depor, e 9 mandados de busca e apreensão. Esta fase da operação, o objetivo é apurar fraudes em licitações no Ministério da Saúde que teriam beneficiado uma gráfica. Além disso, está sendo investigado o pagamento de propina para obtenção de financiamentos de projetos no exterior em benefício de uma grande empreiteira aqui do Brasil. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula, pelas informações. Bom, agora sim a gente fala sobre economia. O preço médio do aluguel apresentou uma nova queda e está no mesmo nível de 3 anos atrás. Notícia boa. As maiores reduções de preços nos últimos 12 meses foram verificadas no Rio de Janeiro, com queda de 8,33%. E em Salvador também, com queda de 8%. Assim, segundo o índice Fipesap de locação, o preço médio dos aluguéis voltou ao nível de 3 anos atrás. O levantamento aponta que o preço médio do metro quadrado de locação nas cidades pesquisadas em agosto foi de R$ 30,13, valor registrado pela última vez em abril de 2013, portanto está mais fácil alugar aí apartamento. Outra notícia boa para você, contribuinte que declarou imposto de renda, isso porque a Receita Federal paga hoje o 4º lote de restituições, que além do lote de 2016, tem também os residuais de quem caiu na malha fina entre os anos de 2008 e 2015. Mais de 2.100.000 contribuintes estão incluídos nesse 4º lote, totalizando o valor de R$ 2,5 bilhões em restituições. Para saber se você foi contemplado, se a sua declaração, o valor dela está liberado, é muito fácil. Você pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone por meio do número 146. Tomara que você tenha sido contemplado. Uma mulher de 20 anos morreu depois de passar por uma sessão de bronzeamento artificial numa clínica em Brasília. Ela passou mal, foi socorrida, mas morreu 3 dias depois dessa sessão. Ela teria ficado exposta ao tratamento mais tempo do que é recomendado. Esta nas fotos de redes sociais é Nara Farias, de 20 anos. A jovem morreu 3 dias depois de ter passado por sessões de bronzeamento nesta casa onde funcionaria uma clínica de estética. O lugar fica numa área nobre de Brasília. A jovem foi levada para um hospital militar com fortes dores pelo corpo, diagnosticada com queimaduras de 1º grau e desidratação. Teria retornado para casa, mas mal-estar não passava. Foi a outro hospital, desta vez particular, e não resistiu a paradas cardíacas. A jovem teria conhecido a clínica por meio de propagandas na internet, que ofereciam o serviço por um preço atrativo, bem abaixo do mercado. No dia do bronzeamento, a vítima teria ficado exposta ao tratamento por mais tempo do que o recomendado. Uma sessão que deveria durar, no máximo, 1 hora e 20 minutos, teria se estendido por mais de 4 horas. Na página de divulgação na internet, a clínica anuncia bronzeamento natural e produtos 100% autorizados pela Anvisa. As fotos chamam a atenção e contrastam com o ambiente onde a clínica funcionava. Um sobrado sem nenhuma identificação de que ali era uma clínica de estética. A proprietária do local teria desaparecido depois da divulgação da morte da jovem. Caso grave que chama a atenção e ainda tem muitos pontos que precisam ser esclarecidos. Para isso, a nossa repórter Vanessa Lima está lá diante da clínica e tem mais informações para a gente. Oi, Vanessa.
Olá, pessoal do Link Record News. A Agência de Fiscalização do Distrito Federal informou que o local não tem autorização para funcionar como estabelecimento comercial, apenas residencial. Representantes da agência já estiveram na clínica ontem, mas não encontraram ninguém. Está prevista para hoje uma fiscalização da vigilância sanitária. Nós tentamos falar novamente com a clínica, mas ninguém atendeu às nossas ligações. A dona do estabelecimento ainda não foi localizada. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência. Voltamos ao estúdio da Record News. Muito obrigado, Vanessa Lima, pelas suas informações. A polícia investiga uma quadrilha de roubo de cargas de celulares que age há pelo menos 6 meses em São Paulo. No roubo mais recente, os assaltantes levaram uma carga avaliada em mais de R$900 mil. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Os prestadores de serviço chegam em um caminhão. Reconhecidos pelo porteiro, são autorizados a entrar. Em seguida, um caminhão menor e outro veículo passam pelo portão. Neles estão os 3 ladrões. Os criminosos rendem primeiro os funcionários da área de carga e descarga. Em seguida, abordam o segurança. Eles também detêm trabalhadores no escritório. Começa então o saque. Colocam os celulares em caixas para facilitar o carregamento. Um dos assaltantes está armado com uma metralhadora. Já no fim do roubo, antes de ir embora, cumprimentam alguns funcionários rendidos. A ação durou pouco mais de 10 minutos. Neste tempo, quase 600 celulares foram roubados. Um prejuízo de mais de R$900 mil para a empresa. A polícia suspeitou da participação de funcionários por causa do horário do assalto. Descumpriram algumas normas, entraram pós fechamento da empresa. Não havia necessidade. Mais de 400 celulares foram recuperados e devolvidos à empresa. Os prestadores de serviços e um dos criminosos foram presos. Já o ex-funcionário da empresa e o outro assaltante estão foragidos. Ontem você acompanhou com a gente aqui no Link Record News uma ampla discussão a respeito de crimes de pedofilia no Rio de Janeiro. A principal testemunha do coronel que é acusado deste crime afirmou em depoimento já ter visto o militar com outras crianças. A mulher que entregou inclusive a menina de apenas 2 anos já está presa. Tuane Pimenta já está no complexo penitenciário de Jericinó. Ela foi encaminhada nesta quarta-feira e vai ficar em cela separada. A faxineira foi presa porque entregou a menina de 2 anos ao coronel aposentado da PM. De acordo com a delegada, Tuane apresentou contradições nos 3 depoimentos. Os investigadores ouviram a atendente da lanchonete que flagrou a vítima no carro do militar. Ela disse já ter visto bebês recém-nascidos sem roupa no veículo de Chavarri outras vezes. Os 3 policiais militares que abordaram o coronel são esperados para depor nesta quinta-feira. O advogado de defesa do coronel Chavarri vai entrar com pedido de habeas corpus solicitando a revogação da prisão preventiva do militar. É importante dizer que o coronel Chavarri tem ações sociais desenvolvidas em várias comunidades carentes com crianças no Rio de Janeiro. Então não é um fato isolado o coronel Chavarri estar com uma criança. O coronel foi levado ao hospital da corporação para avaliar uma alteração de pressão arterial, mas já retornou ao batalhão onde está preso. Importante a gente ressaltar que ontem o Link Record News fez uma ampla discussão sobre isso, inclusive foi assunto da nossa enquete, e questionamos justamente se as punições são brandas demais. Será que é por falta, então, realmente de investigações mais profundas, Nolão, até de punições mais severas, que esse crime, infelizmente, vai crescendo cada vez mais no Brasil? Parece lamentável, né? É, lamentável, e uma dica aí, inclusive, que o nosso comentarista em segurança falou sobre isso também ontem, o Renato Lombardi, que as pessoas próximas que percebem ali alguma movimentação estranha realmente denunciem, né? Como fez aí nesse caso a pessoa que viu ali a criancinha de 2 anos junto com esse coronel da Polícia Militar denunciou. É bom, importante denunciar, né, Kleber, para tentar acabar com isso. Exatamente. Vale ressaltar também que algo que nós destacamos ontem foi o quanto os pais devem ficar de olho naquilo que os filhos acessam na internet, por meio do celular, por meio do computador, porque é pela internet que, infelizmente, esses bandidos, porque não há outro nome que se possa denominá-los, agem. É por meio justamente das redes sociais. Então, você que é pai,
você que é mãe de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes, fique de olho em tudo que eles acessam. E já que falamos de enquete, Nolan, hoje o nosso assunto na enquete é um assunto também muito polêmico. A gente resgata aqui a discussão que abriu a edição de hoje do Link Record News a respeito das denúncias oferecidas contra o ex-presidente Lula, também contra a mulher dele, Marisa Letícia, e outras 6 pessoas. Entre essas 6 pessoas, é importante relembrar a você que está também Léo Pinheiro, presidente da OAS, construtora que favoreceu muito dessas propinas que estão dentro da Operação Lava Jato. Exatamente. Inclusive hoje, sobre esse assunto também, o juiz Sérgio Moro condenou o amigo do Lula também, José Carlos Bonlai, quer dizer, e é isso que a gente pergunta, você acha que o Lula também pode ser preso? A gente espera a participação de vocês, a gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco a gente vai ter essa participação, interatividade com vocês. Vocês podem votar pelas redes sociais, hashtag Link Record News. A gente traz aqui a sua opinião e também pelo telefone DDD 11 95307 1851. Manda lá pra gente pelo WhatsApp, a gente vai ler aqui sua opinião. A gente vai para o intervalo e na sequência você vai ver mais informações sobre a denúncia contra o ex-presidente da República, Lula, na Operação Lava Jato. Exatamente, tem outras informações também, uma análise, portanto, sobre este caso, para que você entenda melhor o que acontece a partir de agora com o ex-presidente Lula e todos que foram denunciados. Não saia daí, a gente volta já já. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 11 horas e 34 minutos e a gente volta com interatividade, né, Clebeu? De volta com o nosso tema, você sabe que estamos então abordando mais uma vez as denúncias que foram apresentadas ontem contra o ex-presidente Lula, a mulher dele e outras 6 pessoas. Perguntamos a você, diante dessas denúncias que foram foram trazidas à tona justamente pelo Ministério Público Federal, você acredita que o ex-presidente Lula pode ser preso? Se sim ou não, você vai votar com a hashtag Link Record News em nossas redes sociais. Pode manifestar o que pensa também, além de fazer isso pelo Twitter, pelo nosso WhatsApp. O número a gente coloca na tela para você, é o 11 95307 1851. Vamos conhecer as opiniões pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp primeiro aqui, a gente vai ver a nossa arte aqui, o telefone repetindo também aqui, ó, 11 95307 1851. A primeira opinião vem do Rio Grande do Sul, Tramandaí, a Érica mandou o seguinte: demorou, o povo está na beira do abismo financeiro. Aí a Érica... Agora tem a opinião dela. Isso aí. Agora tem Eliseu de Minas Gerais dizendo: eu acho isso uma perseguição a uma pessoa que foi e ainda é um líder. A elite treme de medo de ele se candidatar em 2018. Por isso, quer colocar ele inabilitado. Essa é a opinião do Eliseu. Obrigado, Eliseu, por manifestá-la. José Deilson de Mauá, aqui em São Paulo. Se existir justiça, ele tem que ser preso para pagar o crime que cometeu. Ele e a família dele. Obrigado, José. Agora tem o Pedro Henrique, de Maceió. Ele diz o seguinte: o ex-presidente já passou da hora de estar preso. O fato de ter sido eleito para não dar a ele salvo-conduto, aliás, o fato de ter sido eleito não dá a ele o salvo-conduto para receber propina e cometer corrupção. Tá certo, Pedro? Obrigado. Vamos lá, mais uma opinião agora do Vitor Zacarias, de São Paulo. Não deveria ser preso. A acusação não tem provas. O procurador disse ter convicção, não provas. Está clara a intenção política. Essa é a opinião do Vitor Zacarias. Essa opinião do Vitor, aliás, é a mesma da defesa do Lula, que diz que o Lula está sendo perseguido exatamente para que ele não possa se candidatar, de repente, no ano de 2018 à presidência da República. A gente tem mais opinião agora pelo Twitter. Pelo Twitter, lá você segue-nos pelo @Record News, cria um novo tweet, coloca seu nome e cidade e sempre a hashtag Link Record News. Tem aqui o Marcelo que diz o seguinte: seria uma vergonha nacional não prender o Lula. Com a repercussão internacional, o Brasil é a chacota do mundo hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado por participar. A gente tem mais uma opinião aqui. Lula já deveria estar preso. E é corrupto, formador de quadrilha. E ainda saberemos de outros crimes cabeludos. Aguardem. Aí a Mara mandou pra gente. Muito obrigado, Mara, pela sua participação. E você também pode continuar participando com a gente. Hashtag Link Record News e também pelo WhatsApp 11 95307 1851. Daqui a pouquinho tem a parcial da enquete. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado parcial da enquete para você. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para dizer a você que já chegou ao Brasil o menino de 12 anos que ficou 4 meses detido num abrigo para menores lá nos Estados Unidos. O pai do garoto estava endividado e decidiu mudar de país em busca de um novo emprego. Mas os dois não tinham visto de permanência. Este, aliás, é o 4º caso só esse ano de adolescentes detidos ao desembarcarem em solo americano.
Hoje eles voltam para casa no Espírito Santo. Foram 4 meses de separação quando pai e filho tentaram entrar sem visto nos Estados Unidos. A mãe incentivou porque a situação financeira da família estava ruim. Isso foi uma lição, né? Uma lição tanto para mim como para as pessoas que pretendiam fazer esse tipo de coisa. Eles trabalham numa plantação de café, mas por causa da seca, a dívida da família chega a R$80 mil. A tentativa de uma vida nova não deu certo e o agricultor capixaba foi deportado de volta para o Brasil. Quando eles puxaram meu nome, já saíram, eu tinha deportação, infelizmente tem 15 dias que nós fechamos, porque estava entrando gente demais e quem tem problema não está entrando. O desespero foi deixar o filho para trás. Ele ficou num abrigo em Boston. Toda noite eu pensava, eu falava assim, eu quero voltar para o Brasil, não tem como mais ficar aqui, então foi muito difícil. Segundo autoridades americanas, o menino demorou a voltar porque há muitas crianças e adolescentes na mesma situação. Foi a segunda vez que o agricultor tentou entrar de forma clandestina no país. Agora, ele pretende voltar para o campo e não se arriscar mais. Já o filho sonha em retornar legalmente para estudar nos Estados Unidos. Tentar do jeito mais certo, né? Com visto e isso. Tem que tentar agora sim, porque desse outro jeito eu não vou mais não. Somente neste ano, 3 adolescentes brasileiras passaram por situação semelhante. No começo do mês, uma garota de 16 anos voltou para o Brasil depois de passar mais de 20 dias num abrigo em Chicago. Ela tinha toda a documentação para permanecer no país, mas ficou detida porque viajava sozinha. Bom, agora a gente fala da crise que provocou um rombo nos cofres públicos nos últimos meses e se espalha e paralisa serviços essenciais no Rio de Janeiro. Complicando a vida de muita gente, Nolan, a população sofre, é claro, para conseguir atendimento na saúde. A educação e a segurança também estão paradas. O olhar desolado de quem esperava fazer uma refeição a R$2. Comida muito boa, especial mesmo, tudo limpinho. Mas seu Hernani vai ter que matar a fome em outro lugar. O restaurante popular de Bangu, na zona oeste do Rio, é mais um que fecha por falta de pagamento. Muito ruim pro pessoal, né, rapaz? Acabei porque a pessoa precisa, o pratinho fica aqui, tá? Quer comer comidinha e não tem. Aqui eram servidas 3.000 refeições por dia. 60 pessoas trabalhavam no local. Muito difícil. Muito. Por aqueles que perderam emprego e pelo serviço social que é? É, pelo serviço social, porque eu acho que eu sou até mais social do que nutricionista, entendeu? Segundo a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, o rombo nos cofres públicos do Rio já passou dos R$8 bilhões. A crise, que se arrasta desde 2015, começa a paralisar outros serviços essenciais do Estado. Em junho, o governo do Rio chegou a decretar estado de calamidade pública. Comerciantes doaram material para evitar o fechamento de delegacias. Sem manutenção e com menos combustível, os carros da PM podem ficar fora de combate. A Secretaria de Saúde diz que desde janeiro vem trabalhando com cerca de 30% do orçamento previsto. Nesta unidade de pronto atendimento em Bangu, a falta de médicos revoltou a população. Na Universidade Estadual da Zona Oeste, os alunos que ficaram 7 meses sem aula só retomaram os estudos esta semana. Mas faltam professores. A gente fica sem horizonte realmente e fica tentando até sair da universidade, procurando outras, mas é isso. E a gente volta agora a falar da denúncia contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O advogado Alberto Rolo fez uma análise sobre esse caso. A gente vai acompanhar agora. É importante explicar para o telespectador que o oferecimento de denúncia é um ato formal que é de competência do Ministério Público Federal, mas representa a parte final de um processo investigatório. Antes do oferecimento da denúncia, houve todo um processo de investigação feito pela Polícia Federal e conduzido pelo próprio Ministério Público Federal. Então, neste momento, neste ponto, significa que o Ministério Público Federal tem para ele a convicção, a certeza de que o Lula, a Marisa e os outros 6 que foram agora denunciados cometeram vários crimes. Agora, é preciso deixar claro que essa é a convicção do Ministério Público, que é parcial, é o autor da denúncia. Não significa que lá na frente, depois do processo, essa denúncia, essa suspeita vai ficar comprovada. Os advogados de defesa ou qualquer um
qualquer cidadão tem o direito de fazer a sua defesa, de afastar esses argumentos, afastar essas provas, e depois quem julga é a justiça, é o juiz. Nesse momento, nós estamos numa fase muito preliminar, muito inicial. O juiz Sérgio Moro tem 5 dias, em tese, para decidir se aceita ou não a denúncia. É possível que, de alguma maneira, ele já tenha conhecimento dessa peça. A peça tem 150 páginas, praticamente. Já tenha conhecimento informal dessa peça, já que a força-tarefa da Lava Jato trabalha em conjunto com a Justiça. Então, é possível que ele já tenha conhecimento disso informalmente, antes, né, da apresentação formal da denúncia, e talvez ele consiga cumprir esse prazo de 5 dias. O que ele tem que fazer agora? O que o juiz Sérgio Moro vai fazer agora? Vai analisar as acusações contra cada um dos denunciados, são 8 no total, quais são as acusações que vão pesar contra cada um e os elementos que o Ministério Público trouxe para fazer essa denúncia. E aí decidir se vai aceitar a denúncia contra todos os denunciados e se todos os crimes que foram denunciados têm provas que justifiquem o início de uma ação penal. A partir do momento que houver o recebimento da denúncia, aí esses denunciados passam a condição jurídica de réus, serão todos réus. Agora, a decisão vai ser lá na frente, depois da ampla defesa, do contraditório, que todos os cidadãos brasileiros têm direito. Não são só esses 8. Qualquer cidadão brasileiro tem direito de se defender na justiça. E quem vai decidir lá na frente, depois de todo esse contraditório, depois do exercício da ampla defesa, é o juiz. E o juiz vai decidir. Se tiver provas robustas suficientes, ele vai condenar. Se não tiver provas, ele vai absolver. Pode condenar por alguns crimes, absolver por outros. A sociedade vai acompanhar atentamente tudo isso. Muito bem, obrigado, doutor Alberto Rolo, que sempre nos atende com muita gentileza, trazendo esclarecimentos do que acontece a partir de agora. Agora, Nolan, é óbvio que isso chama a atenção nas redes sociais, né? Exatamente. Claro que essa denúncia contra o Lula foi também um dos assuntos mais comentados, aliás, não só chamou a atenção, como foi um dos assuntos mais comentados. E para falar sobre isso, a gente convida agora o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Rafael, muito bom dia para você. O que o pessoal tem falado aí sobre o Lula nas redes sociais? É um assunto muito sério, a gente sabe, mas o pessoal brasileiro às vezes leva para o lado da brincadeira. Como que está aí esse assunto nas redes sociais? Assunto sério sempre vem um bom humor, né? Bom dia para os meus 2 colegas de jornal. Hoje o jornal masculino aqui para o deleite das nossas telespectadoras da Record News. É assim mais ou menos, sempre vem um bom humor no meio da situação séria. Foi o assunto do dia ontem, de longe. Só o nome do Lula ficou nos Trending Topics umas 6 horas, mais uma frase sobre ele umas 7, PowerPoint umas 4. Então, assim, dominou o bate-papo ontem sobre qualquer outro assunto, assim. Foi o assunto de longe mais comentado. O PowerPoint foi relembrado, né? Com fontes antigas, você deve ter visto isso, foi muito interessante. É disso que eu vou falar agora. O que aconteceu? Primeiro, começaram a fazer brincadeira sobre o Lula, memes, tinha ali uma van da polícia na porta da casa dele, falando assim, olha, chegou o Uber, Lula, todo mundo fazendo graça, o japonês da Federal cantando domingo de manhã, tinha esses memes. Mas, de repente, entrou em cena ele, que foi o protagonista ontem das brincadeiras do PowerPoint. O termo PowerPoint entrou nos Trending Topics e aí começaram a fazer variações daquele PowerPoint apresentado para mostrar o esquema de corrupção que tinha o Lula no centro. E foram brincadeiras de vários tipos que a gente vai mostrar agora para vocês. Tem desde versões com o próprio Lula, agora você está vendo aí, ó. Reclamam do PowerPoint da PF da PF, né? Mas coloca aquelas transições de tela, fundo azul, letra amarela, aquele word art, né? Então você tira sarro da PF, mas quando você vai fazer, mete um word art, né? Faz igual. E aí começaram as piadas dos PowerPoints que a gente vai trazer para você agora. Muito bem, a gente viu aí. PowerPoint nos TTs, registraram. Aí entrou, aí começaram os memes. Vamos lá, olha lá. 11 de setembro é o Lula, 7-1 é o Lula. Lula é culpa do Lula também, tudo é culpa do Lula. O que mais que a gente tem? Vamos lá, vamos girar. Esse daí foi um dos mais usados, inclusive, né? Foi bem legal. Aí, ó, Ney Músico, culpa do Lula também. Tudo é Ney Músico, vamos lá, o que mais? A gente tem também o ovo maltine do McDonald's, que é um que a gente vai mostrar para você. Tudo é culpa do ovo maltine do McDonald's, que agora não é mais do Bob's, é do McDonald's. Todos os assuntos que estão nos trends essa semana começaram a voltar para a brincadeira com esse PowerPoint da polícia ontem. Então, assim, ele foi eficiente ali na apresentação, claro, mas a internet não perdoa. Nossa, sobrou até pro Chaves. Tem aquele episódio do ladrãozinho, né? Sobra pro Chaves. Então, foi muito criticado também, foi levado na brincadeira.
Claro que o assunto é sério, ele não perdeu esse foco, mas essas montagens que a gente viu, tem muitas outras que você vai poder encontrar, o Ovo Maltini que eu citei aí, tem um monte de coisa. Ó, você, esse é para mandar para Paquera Online ali, né? Tem esse também, manda nudes. A galera não perdoa, né? Eles aproveitam tudo que vira meme, e meme, assim, explicando para quem tá em casa e não entende muito bem, é essa unidade, assim, visual que você consegue ir replicando sempre com a mesma ideia, né? Então, tá aí, ó, o Bolt apontando, quem foi? Lula apontando com o raio dele, tem várias brincadeiras bem criativas. A internet realmente não perdoa, então essa foi a grande gracinha de ontem, pegar os PowerPoints, trocar o texto e fazer a brincadeira que você quisesse, claro. Agora, é claro que muita gente, principalmente Dalton Dallagnol, que é um dos promotores, acabou se transformando também no grande personagem, né? O nome dele disparou também naquilo que os internautas comentavam. Foi bem interessante de ver isso. Esses personagens que estão envolvidos com o caso, mesmo o Moro, né? Todos eles vão entrando na roda. Então, são nomes que, de repente, as pessoas não conheciam, mas eles se tornam mais populares. Exatamente. Porque eles estão trabalhando diretamente com isso. Então, nunca centraliza num termo só. Você vê Lula lá, vê PowerPoint, vê ele, vê todos os procuradores que estão trabalhando, a conversa gira em torno de todo mundo. Agora, entre os memes que a gente viu ali, a gente viu o Ney Músico, tem novidade também do Neymar, né? Porque ele soltou a voz, cantou brilhantemente, né, Calixto? Os críticos de música brilhantemente, adoraram. Assim, mais ou menos, né, Calixto? Você gostou, Calixto? Então, o Nolan gostou, pelo jeito. Eu vou falar para vocês que eu achei muito inteligente. Eu queria trazer esse assunto para vocês hoje, que é para continuar. A gente falou na segunda e falou ontem. Na verdade, ontem a gente disse, olha, acho que tem cara de campanha publicitária. E era campanha publicitária para um chocolate. Ele canta, faz toda a brincadeira, conseguiram emplacar o trending topic, criar expectativa. Então, assim, o Neymar canta muito mal, mas ele é muito bom de marketing. Não era nem músico, era nem marketing ontem. Então, só para ficar claro para todo mundo que assistiu, a gente acompanhou a história aqui no quadro. Era marketing, viu? Dos bons, mas era marketing. Pois é, fica claro então, felizmente, para quem não gostou muito da atuação do Neymar, não era para valer. Exatamente. A gente espera amanhã com mais novidades das redes sociais. Certamente terá, hein? Provavelmente de política. Ainda mais depois da declaração do ex-presidente Lula, que convocou uma entrevista para hoje à 13h, é bem provável que a gente tenha grande repercussão disso nas redes também. Vamos, e a gente traz para vocês amanhã. Quem ficar de olho ao vivo enquanto ele for falando vai ver que vai acontecer muita coisa. Vai estar tudo aqui amanhã. Legal. Até amanhã. Obrigado, Calixto. Muito obrigado. Bom, agora a gente falar de esporte, hein? Nada mudou na liderança do Campeonato Brasileiro, Kleber. No Palmeiras, o primeiro colocado, e o Flamengo, em segundo, empataram em 1-1. A presença de Gabriel Jesus no aquecimento encerrava uma dúvida. Recuperado de contusão, o atacante justificou a escalação. As principais chances do Palmeiras passavam por ele. Ninguém queria ficar de fora do duelo entre o primeiro e o segundo colocados, nem mesmo o técnico da seleção brasileira. Tite viu um jogo equilibrado no primeiro tempo. Mas quando Márcio Araújo foi expulso, imaginava-se que o Palmeiras levaria vantagem. Mas foi o Flamengo, com um jogador a menos, quem abriu o placar com Alan Patrick. De fora da área, Gabriel acertou o canto e deixou tudo igual. Palmeiras 1, Flamengo também 1. O jogo, considerado a final antecipada do campeonato, terminou empatado. O Palmeiras manteve a liderança e a diferença de 1 ponto para o Flamengo, segundo colocado. Mas a disputa entre esses dois times deve seguir até as últimas rodadas do Brasileirão. Peguei a cabeça, a gente sabe que não é todo jogo que o time vai ir bem, mas agora tem que ganhar lá do Corinthians lá. Agora o Palmeiras tem o clássico contra o Corinthians na próxima rodada, só que esse resultado não foi muito bom para os palmeirenses, Kleber, porque o Flamengo acabou perdendo um jogador logo no primeiro tempo. Quer dizer, o Palmeiras jogou com um jogador a mais quase que todo o jogo, mais do que a metade do jogo. Não conseguiu, acabou ainda perdendo, começou perdendo, tomou um gol. O Flamengo foi o primeiro a abrir o placar com o Alan Patrick, depois o Palmeiras conseguiu empatar pelo menos mal. Podia ter aberto aí essa diferença para 4 pontos, ainda está encostadinho, ainda faltam aí 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Achavam que porque o jogo era em casa estava mais fácil, mas não foi bem assim, Não foi né? bem assim. A gente acompanhou. Olha, falando agora do Grêmio, que está sem técnico, hein, Nolan? O Grêmio está sem técnico e o Santos entrou, né, na zona da classificação no G4, o Corinthians saiu dessa zona que leva a classificação para a Copa Libertadores da América. Vestido de azul, o Corinthians saiu na frente do Coritiba com gol de Marlone, mas Fagner fez pênalti. E Leandro empatou o jogo. O Corinthians caiu para o 5º lugar.
Zeca roubou a bola e achou espaço para chutar e garantir a vitória do Santos contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. No finalzinho do jogo, por pouco o Botafogo não empata. O goleiro Sidão foi para a área numa cobrança de falta, pegou um rebote e quase fez um golaço de bicicleta. O Santos agora é o terceiro colocado do Brasileirão. Em Campinas, no interior paulista, a vitória da Ponte Preta por 3-0 deixou o Grêmio sem técnico. Ainda no vestiário, o Roger Machado pediu demissão. O Grêmio não vence há um mês no Campeonato Brasileiro. Bruno Moraes marcou o gol da vitória do Santa Cruz contra o Atlético Paranaense, no Recife. No empate em 2-2 do Figueirense com o Lanterna América em Florianópolis, o destaque foi esse golaço de Jonas, do time mineiro. E agora o Link Record News faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir, Michel Temer desmente suposta intenção de seu governo em retirar os direitos trabalhistas. E ainda você vai saber quais são os cuidados que a gente deve tomar com a saúde bucal. O Link Record News volta em instantes. Fiquem com a gente. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12:00 em ponto. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde para você. A gente volta agora com destaques internacionais. Entre eles, depois de devastar Taiwan, o super tufão passou pela China. Apesar de perder força, a forte tempestade derrubou várias árvores e também telhados. A ventania foi tão forte que até essa lua gigante inflável que você vê aí, usada num festival, saiu rolando no meio da rua. O fenômeno formou ondas de 11 metros de altura. Serviços de transporte público e voos foram cancelados, inclusive. Em Taiwan, o tufão deixou uma pessoa morta e 38 feridas. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na colisão de 2 trens no Paquistão. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira na região central do país. De acordo com as autoridades locais, o choque envolveu um trem de passageiros e uma composição de carga que estava parada. Essa composição parou porque tinha atropelado um homem que atravessou a linha. O responsável pela ferrovia atribuiu o acidente a uma falha do maquinista do trem de passageiros, que simplesmente ignorou os sinais de advertência sobre a composição de carga que estava parada na linha. Uma mulher morreu e 19 passageiros europeus ficaram feridos após uma explosão de um barco em Bali, na Indonésia, nesta quinta-feira. A polícia da Indonésia descartou a hipótese de atentado. A embarcação transportava 35 passageiros, todos estrangeiros, e 4 membros da tripulação. A explosão ocorreu a cerca de 200 metros após a partida do navio para uma pequena ilha na ponta leste do país. O transporte por barco é muito comum para conectar as 17 mil ilhas da Indonésia. Os acidentes fatais são comuns justamente por causa das reduzidas medidas de segurança. O aplicativo Uber lançou o serviço de carros sem motorista nos Estados Unidos. A experiência começou por Pittsburgh, na Pensilvânia, para uma clientela selecionada, viu? O carro tem câmeras, GPS e sistema a laser. Isso para detectar o trajeto e os obstáculos. Mas, pelo menos por enquanto, o passageiro não vai sozinho, não. Apesar de o carro dirigir por conta própria, um funcionário do aplicativo acompanha a viagem em caso de emergência. Que novidade, hein, Kleber? Bem diferente. Você entraria num carro do Uber aí sem motorista, já pensou? Pois é, dá um pouquinho de receio, mas eu imagino que eles vão testar bastante essa nova tecnologia e em breve a gente vai poder rodar com tranquilidade. Espero que isso esteja a serviço também daqueles que possuem o veículo, né? Porque imagina, você pode entrar no carro, dormir e ele te leva embora. Tomara que seja assim. Muito bem, olha, a gente muda de assunto para falar de saúde agora e saúde bucal. O tema de hoje é a sensibilidade dental. Perguntamos então, você sofre com isso? Quer saber como resolver? Eu particularmente sofro com isso, vou tirar as dúvidas agora, vou aproveitar. Eu tenho sorte, ainda não sofro com isso, não sei se isso pode acontecer depois, dependendo do nosso hábito, se vai acontecer. Bom, a gente vai falar sobre isso agora com o dentista Flávio Farias. Doutor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, bom Obrigado dia. pela participação aqui. Obrigado, doutor Flávio, mais uma vez. Bom, vamos começar então perguntando o que é de fato a sensibilidade dental. A sensibilidade nada mais é que uma dor que o dente vai apresentar
conforme tiver um estímulo. O estímulo pode ser térmico, pode ser químico. Então, aquela sensação de dor aguda quando você toma um sorvete muito gelado, ou aquela sensação de dor aguda quando toma alguma bebida que ela tem uma característica ácida muito forte, é o que caracteriza uma sensibilidade normal, que ela não chega a ser um problema grave, depende do hospedeiro, de quem está com essa sensibilidade, o quanto isso o incomoda. Doutor, isso acontece só em adultos e por que isso acontece? Existem alguns hábitos que nos façam adquirir essa sensibilidade dental? Então, na realidade, quando a gente for falar de sensibilidade dental, ela acontece mais em adultos, mas a gente precisa imaginar e entender como que é o dente. Então, para fazer uma analogia e vocês entenderem como é o dente, imaginem uma mesa de madeira coberta com um tampo de vidro. Isso é a coroa do dente, que você vê aqui. Essa parte externa é como se fosse um vidro e a parte de baixo é a madeira. A madeira é porosa e vocês têm que imaginar que essa madeira ela é inervada, que é a polpa do dente, ela tem nervo. Então, qualquer estímulo que passe por esse vidro de uma maneira muito forte, vai o quê? Promover a dor do dente, vai atingir a madeira. Se você tiver uma deficiência nesse vidro, se esse vidro ele foi erodido ou ele saiu, a madeira vai ficar exposta ao meio bucal. Então, essa madeira que é muito porosa, o que ela vai receber? Ela vai receber diretamente os estímulos e isso que causa realmente a sensibilidade, que é uma sensibilidade muito forte, é uma dor aguda, mas o importante dessa dor é o quê? Ela tem que cessar assim que você retirou o estímulo. Se a dor ela se prolonga após a remoção do estímulo, aí pode ter um outro tipo de problema no seu dente. Agora, a ilustração da madeira é genial, porque mostra pra gente o quanto é delicada essa situação. A gente pode imaginar, então, doutor, que os dentes sensíveis são muito mais vulneráveis do que aqueles que não são tão sensíveis? Eles podem ser mais vulneráveis, porque a sensibilidade ela pode estar tanto na coroa, né, como na parte interna, na raiz. A raiz, você imagina que ela é inteira feita de madeira, ela é porosa. Se houve uma retração dessa gengiva, que é comum acontecer essa retração, o que acaba acontecendo? A raiz fica exposta ao meio bucal. Se ela está exposta ao meio bucal, qualquer estímulo vai levar à dor no dente, que é o jeito da polpa dental, do nervo do dente reagir. O nervo do dente, ele não sente cócegas, ele sempre vai reagir a qualquer estímulo com dor. E dor aguda. Tá certo. Doutor, então como que a gente faz para descobrir que a gente sofre desse problema? É muito fácil descobrir que sofre desse problema, porque vocês vão sentir a dor. Então, não tem como... O paciente ele já vai ao consultório se queixando muito dessa característica. Mas, assim, cabe ao dentista determinar se a hipersensibilidade dentária ela foi promovida por algum hábito errado do paciente e o jeito de tratá-la. Mas a sensibilidade ela pode ser causada também por cáries, por traumas. Então, tem fatores patogênicos que podem levar à hipersensibilidade. Uma forma de você retrair a gengiva, que é muito comum, são pessoas que escovam com muita força e com escovas muito duras. Por isso que é comum, lá pela terceira década de vida, que seria no final dos 30 anos, você apresentar um pouco mais dessa exposição radicular e apresentar mais a sensibilidade dentária. E ela acontece mais, se você for ver, são nos pré-molares, que são esses dois dentes aqui, e no canino, tá? Que é onde você tem uma maior incidência de retração gengival, que é a recessão da gengiva. Ela sobe, expõe a raiz. A raiz está exposta a um meio bucal e qualquer estímulo forte nesse meio bucal, o paciente vai sentir uma dor aguda mesmo. É um choque que ele sente. E isso causa, efetivamente, muito incômodo ao paciente. Muito incômodo e, como o doutor disse, principalmente quando você vai consumir algum alimento quente ou gelado. Doce também, extremo pode acontecer. Agora, doutor, como tratar? Porque eu sei que existem, eu já tentei fazer uso, algumas pastas que prometem reduzir essa sensibilidade, mas nem sempre isso acontece. As pastas são eficazes? Quais são os tratamentos disponíveis? Na realidade, as pastas são eficazes, só que você precisa de um uso muito contínuo delas. E não usá-las apenas na escova de dentes. Você tem que colocar a pasta no dedo, tá? E durante 1 minuto, antes da escovação, você tem que friccionar a pasta, principalmente na área onde tem a retração da gengiva, onde estão as raízes expostas. Dessa forma, a pasta ela vai fazer o quê? Ela vai tirar aquela permeabilidade, aquela porosidade daquela dentina, daquela madeira que está exposta, entendeu? Mas no consultório odontológico existem técnicas em que você consegue recobrir e minimizar muito essa sensibilidade. Perfeito. Doutor, além dessa técnica de utilizar o dedo aí antes da escovação, na hora da escovação, a sensibilidade nos dentes, existe também uma escovação diferente? Sim.
A escovação, principalmente, a primeira coisa que tem que ser feita o paciente tem obrigatoriamente que usar uma escova macia, tá? Para quem tem exposição radicular e sensibilidade dentinária, não deve fazer um movimento de vai e vem. Ele sempre tem que fazer o quê? Um movimento de varredura, que vai de cima para baixo. Tá? E dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai estimular essa gengiva. E a escova tem que ser uma escova extra macia. Para fazer o quê? Não erodir ainda mais essa superfície dentinária, né? Essa madeira que está exposta. Porque o estímulo mecânico exagerado vai promover o quê? Vai promover uma remoção maior, uma erosão maior e piorar o problema patológico. Muito bem. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos. A gente te espera aqui novamente na quinta-feira que vem com mais informações. Aproveito para lembrar você, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que queira saber melhor sobre os cuidados então com a higiene bucal, você pode mandar perguntas para a gente de duas formas. Pelo nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851, ou também por meio das redes sociais, sempre com a hashtag #LinkRecordNews. Semana que vem, o doutor Flávio está aqui de novo para responder as suas perguntas. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor, pela participação. Até semana que vem. Vamos falar de política agora, né? Política agora, Cleber. Num discurso duro, o presidente Michel Temer negou que o governo tenha intenções de restringir os direitos trabalhistas. Exatamente. Ele também reagiu ao que considera boatos sobre o corte de recursos para saúde, educação e mudança na jornada de trabalho. O presidente Michel Temer aproveitou a oportunidade para desmentir que o governo vai aumentar de 8 para 12 horas a carga horária dos trabalhadores. Negou também que a proposta que vai estabelecer um teto para os gastos públicos reduziria recursos para a saúde e a educação. É muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chegue ao poder para restringir direitos de trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com a educação. Muito mais do que a reforma da Previdência, o foco do governo é a PEC do teto, que limita os gastos federais em 20 anos e ajustaria as contas públicas. Pelo texto, as despesas do governo não poderiam aumentar além da inflação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para pedir pressa na votação da proposta. Meirelles disse que o país está em crise, principalmente por causa do governo anterior. Esta foi a herança que recebemos e nos compete resolvê-la. A economia já começa a dar sinais de que vai reagir e é importante que isso se consolide. Aqui no Palácio do Planalto, todos os esforços são para aprovar a PEC o quanto antes. O grande entrave para o presidente Michel Temer são as eleições municipais. É que nessa época eleitoral o Congresso fica vazio e as votações terminam ficando em segundo plano. O presidente da Câmara já sinalizou que a proposta de emenda à Constituição só deve ser votada no final de outubro e início de novembro. Obviamente, nós vamos ter que fazer uma comunicação muito forte, seja dentro do Congresso para convencer os parlamentares, seja fora do Congresso para a população brasileira, para a sociedade. Mostrar as reais condições que o país se encontra com risco de insolvência dentro de 4 ou 5 anos. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A gente volta com informações ao vivo de Curitiba sobre a denúncia do Ministério Público contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Fiquem com a gente. Até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12:18 pelo horário de Brasília. E a gente vai agora ao vivo, direto a Curitiba, onde está a nossa colega Thaís Pomin, com os destaques, entre eles, é claro, Operação Lava Jato. Oi, Thaís, boa tarde para você. Muito boa tarde, Thaís. Olá, Clébio, boa tarde a todos. Aqui do Paraná a gente volta a repercutir a condenação do pecuarista José Carlos Bunlai. A sentença foi anunciada agora pela manhã. O pecuarista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão. Bunlai foi condenado por gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção passiva por ter feito um empréstimo no valor de 12 milhões de reais junto ao Banco Chaim, destinado para quitar dívidas do Partido dos Trabalhadores. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal do Paraná, em troca deste empréstimo, o Grupo Chaim foi favorecido por um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares sem licitação com a Petrobras para operar o navio Sonda Vitória 10.000. Também foram condenados na mesma ação o ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa,
o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, e mais 3 pessoas. Bunlai está preso no Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba desde o último dia 6. O pecuarista estava em prisão domiciliar há 5 meses para o tratamento de um câncer na bexiga. No entanto, a prisão preventiva dele foi reestabelecida pelo juiz Sérgio Moro. E ainda falando sobre a Operação Lava Jato, estamos acompanhando na programação que a força-tarefa da operação denunciou 8 pessoas nesta quarta-feira, entre elas o ex-presidente Lula e a esposa dele, Marisa Letícia. De acordo com os procuradores, Lula era o comandante máximo no esquema de corrupção da Petrobras. Vamos conferir os detalhes da coletiva de imprensa na reportagem de Juliane Aredi. Segundo o Ministério Público Federal, os denunciados cometeram os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. Além do ex-presidente Lula e da esposa Marisa Letícia, os procuradores acusam também o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo do grupo, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS, Fábio Ori Ionamini, ex-presidente do grupo, e Roberto Moreira Ferreira, ligado à empreiteira. A denúncia abrange 3 contratos da OAS com a Petrobras. Os procuradores pedem uma indenização de quase 88 milhões de reais, que deve ser paga pela empreiteira e pelo ex-presidente, além de mais 58 milhões de reais que devem ser pagos somente por Léo Pinheiro e mais um executivo da OAS. No processo, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de receber de forma irregular cerca de 3 milhões e 700 mil reais da empreiteira OAS, cerca de 2 milhões e 400 mil para a aquisição e reforma do triplex no litoral paulista e o restante para manter bens pessoais em um container da empresa Graneiro. A denúncia vai ser encaminhada ao juiz Sérgio Moro. Se o juiz aceitar, pela primeira vez, Lula passa a ser réu na Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal também acusou Lula de ser o comandante do esquema de corrupção na Petrobras e que o ex-presidente utilizou do esquema de propina para conseguir apoio da maioria no Congresso e assim ter governabilidade. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Mesmo acusando o ex-presidente de ser o comandante do esquema de corrupção na Petrobras, o procurador-chefe da Lava Jato disse que isso não significa que seja o fim da operação. O que chegar ao comandante do Petrolão significa é você chegar ao ápice, ao topo da pirâmide criminosa relacionada a esse caso, o que impede de você avançar verticalmente para cima. Agora, isso não impede a expansão horizontal das investigações e a expansão em relação a pessoas que estão com foro, no caso do Supremo Tribunal Federal, ou sem foro na primeira instância, e que praticaram corrupção em outros setores da Petrobras, ou que praticaram outros crimes de corrupção dentro desses mesmos setores que estão sendo investigados, ou mesmo pessoas que praticaram corrupção em outros órgãos públicos. Nesse sentido, a Lava Jato, assim como uma série de outras investigações que são desmembradas da Lava Jato, são apurações em plena expansão. Lembrando que agora o juiz Sérgio Moro tem até 5 dias para analisar essa denúncia. E se ele aceitar, Lula então passa a ser réu pela primeira vez na Operação Lava Jato. Nolan Kleb, eu volto com vocês aí em São Paulo. Muito obrigado, Thaís. Bom trabalho para você, ótima tarde, até amanhã. A gente vai continuar acompanhando aí, ver se Lula realmente vai ser réu ou não. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia revelou que os homens são as maiores vítimas do acidente com motos e que mais da metade tem menos de 30 anos. Velocidade. Um veículo prático e perigoso. É perigoso, né? Hoje mesmo eu vi um ali na Avenida do Estado. Acho que ele tomou uma fechada lá e caiu. Hoje mesmo. Só não caí que eu dei sorte, mas já quebrei os dedos do pé aí. A cada ano, 12 mil pessoas morrem em acidentes de motocicletas no Brasil. E este não é o único dado que impressiona. A imprudência está marcando uma geração que se move sobre 2 rodas. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia fez um raio-x desses acidentes. Os homens são a maioria das vítimas, 87%.
Mais da metade tem entre 18 e 30 anos de idade. Entre 30 e 40 anos, são 28% dos casos. O restante, acima dos 40. As lesões mais comuns no motociclista são as lesões de membros inferiores, que é a área que está mais exposta à colisão com o automóvel. São as fraturas de perna, de fêmur, as fraturas expostas, dependendo da intensidade do trauma. As estatísticas são números muitas vezes preocupantes e que alertam sobre um problema. Mas por detrás destes números, neste caso, existe uma cadeia de reflexos negativos ligada aos acidentes com motociclistas. Aspectos sociais e de saúde pública muito preocupantes. Hospitais lotados, filas de espera cada vez mais demoradas. Aqui, a emergência define a ordem dos atendimentos. E é nessa equação que entra a conta dos acidentes, o que transforma vagas para cirurgias eletivas uma questão de sorte para quem aguarda. Quando você necessita tratar do acidentado, você vai utilizar um leito, vai utilizar uma sala cirúrgica, vai utilizar uma equipe e os recursos do hospital em relação à compra de material e todo o preparo dessa cirurgia. O trauma é a prioridade. Você não vai deixar um paciente acidentado num pronto-socorro aguardando em contrapartida para fazer uma cirurgia que foi previamente agendada. Consequência também para a família das vítimas. O levantamento mostrou que 90% dos acidentes acontecem durante o dia, no horário de serviço. São trabalhadores que, às vezes, precisam se ausentar do emprego por meses ou até anos por conta dos ferimentos. O reflexo para a vida da família e se você pensar do ponto de vista de saúde pública, isso, levando em consideração o custo desses acidentados para o país, é muito alto. Números que só podem ser mudados com educação. Cuidados de segurança básico que eles devem utilizar, isso é lei, mas muitas vezes as leis não são seguidas. Por exemplo, é lei usar aquela antena na frente da moto. E outra, aleitar a conscientização em como você dirige a sua moto no trânsito, respeitando regras. E quem se equilibra para cima e para baixo em uma motocicleta nunca pode esquecer que todo cuidado ainda é pouco. Com cautela, né? Segurança, né? Devagar, não abusar muito, passar onde não dá. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, você vai ver uma briga entre duas universidades norte-americanas renomadas, que colocam uma disputa no centro das atenções. Afinal, quem é o maior vilão, açúcar ou a gordura? Esse destaque e muito mais daqui a pouquinho aqui no Link Record News. A gente volta já já. Até já. Meio-dia mais 34 minutos, estamos de volta ao vivo com o Link Record News e agora participação, momento de interatividade com a sua opinião. No início da nossa edição a gente fez a pergunta, isso relacionado às denúncias, feitas pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, diante dessas denúncias, a gente te perguntou se você acha que Lula vai ser preso. Você pode votar pela hashtag Link Record News, aí você põe lá a sua opinião e também se você acha que ele vai ser preso ou se você acha que ele não vai ser preso. Você também pode participar pelo WhatsApp. O número aparece aí na sua tela, 11 95307 1851 e muita gente já participa também pelo WhatsApp, né, Clébio? Exatamente, é para as opiniões que nós vamos agora. Então, WhatsApp na tela, a gente começa com o Walter, que é de Itapajipe, Minas Gerais. E diz o seguinte, se for culpado, deve ser preso sim. Precisamos acabar com esse câncer chamado corrupção. Obrigado, Walter. Próxima participação do Rio de Janeiro, Edgar. Tudo isso é uma manobra para impedir a evidente candidatura para 2018. É claro que eles não querem alguém no poder para consertar o país. Então ele acha que Lula não é culpado. Obrigado, Edgar. Depois de Edgar, a gente tem aqui o Felipe de São Paulo, que diz Lula tem que ser condenado e preso para mostrar ao país que todos são iguais perante a lei. Obrigado, Felipe. Opinião registrada aqui com a gente. O Igor, de Manaus, com certeza Lula deve ser preso. É impossível ele negar que não é o dono do triplex com tantas provas apresentadas pelo MPF.
Muito obrigado, Igor, pela sua participação. Muito bem, depois então dessas opiniões que a gente acabou de conferir, vamos dar uma olhadinha na nossa parcial da enquete, se essas opiniões também estão refletidas no resultado. Resultado que aparece na tela para você, sim, a maioria, 60%, dizendo que o ex-presidente Lula vai ser preso e 40% dizendo que não. E você, o que pensa sobre isso? Manifeste. Essa enquete vale também para a segunda edição, logo mais à tarde. Queremos ouvir a sua opinião, queremos trazer à tona e também contar com seu voto. Nolan. Bom, enquanto você participa, a gente te apresenta agora uma nova lei que proíbe a adoção ou a compra de animais domésticos por quem for denunciado por maus tratos em São Paulo. As novas punições já causam polêmicas e, segundo defensores dos animais, elas deveriam ser mais rigorosas. 2 dos cachorros que fazem a alegria de Marina e do marido foram adotados depois de sofrerem maus tratos. Vem da vontade de ajudar aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Para combater casos de maus tratos como esses, sofridos pelos cachorros do casal, entrou em vigor uma nova lei no estado de São Paulo. O texto diz que ficará proibida de obter a guarda do animal agredido, bem como de outros animais, toda pessoa que comprovadamente cometer maus tratos contra animais domésticos. E o agressor só poderá ter de volta a guarda de animal doméstico após 5 anos. Essa nova lei foi considerada moderna pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas a OAB lamentou o veto de um artigo que tornava mais dura a pena para quem maltratar os animais. A alegação do governo de São Paulo é que já existe uma lei federal que estabelece as punições. A Comissão Estadual de Defesa e Proteção Animal da OAB considera que a nova lei também pode ser inconstitucional. O artigo 1º, ela pode dar margem a interpretações diversas que podem ferir o princípio da presunção de inocência. Vai ser necessária uma regulamentação para dizer qual seria o critério para impedir a pessoa de ter a posse sobre o animal. Eles teriam que ter uma lista. Basicamente uma lista negra é o que acontece daqueles agressores, o que seria interessante para a Secretaria de Segurança Pública acompanhar esses agressores. Já se sabe que o FBI americano faz isso. Outra dúvida é se o Estado terá estrutura para fazer cumprir a lei. Muitas vezes a pessoa tem vontade de denunciar e a pessoa liga, tem alguns telefones, mas os casos são tantos que não se consegue dar conta de todas as denúncias. Agora, olha essa história. Uma briga entre 2 universidades norte-americanas renomadas coloca uma disputa no centro das atenções, Nolan. Quem é o maior vilão, o açúcar ou a gordura? Uma instituição da Califórnia acusa colegas de Harvard de manipular uma pesquisa que favoreceu os fabricantes do açúcar. E na hora de escolher o que cortar da dieta, muita gente pode ter errado. Dá uma olhadinha. Açúcar ou gordura? O que é pior para a saúde? A decisão sempre foi influenciada pela orientação dos médicos e resultados científicos. Mas e se o estudo for pago por quem tem interesse em vender mais? Um pesquisador da Califórnia descobriu que na década de 60, cientistas foram patrocinados por fabricantes de doces, interessados em engordar os prejuízos do consumo da gordura e pegar leve com os malefícios do açúcar, justamente o maior vilão. O açúcar industrializado, o açúcar refinado, esse é o pior. Esse não faz bem nenhum, ao contrário, só faz mal, né? Aumenta a chance de você ter diabetes, aumenta a chance de você ter doenças coronarianas, pelo estresse oxidativo, aumentando a formação de radicais livres, aumenta o envelhecimento da pessoa. A lista de problemas causados pelo açúcar é grande e os brasileiros têm mesmo que se preocupar com tantas doçuras na lista de compras. Tem um dado que no Brasil é o país que mais consome açúcar do mundo. Estima-se entre 180 a 200 quilos de açúcar por habitante por ano. Isso não significa que o consumo de gordura está liberado. Para essa nutróloga, tanto gordura quanto açúcar devem ser evitados. O excesso de gordura leva à obesidade. A obesidade é a doença do século. O excesso de açúcar leva à obesidade, diabetes e também doenças metabólicas, que são a doença do século. As pessoas estão engordando. Os especialistas fizeram as contas. Toda pessoa deveria se alimentar com 60% de carboidratos, 20% de gorduras e 20% de proteínas. E se consumir açúcar for inevitável, é melhor dar preferência ao mascavo, que é menos prejudicial.
O açúcar também é inimigo da malhação. Chocolate, pedaço de bolo ou outro doce desse tipo, consumido pouco antes do treino, pode até dar aquele pico de energia, mas rapidamente o rendimento começa a cair. Já a gordura em quantidade moderada, dá para correr atrás do prejuízo. Quando você come um doce, exemplo, uma tortinha, seu pico de insulina sobe, então o seu treino não rende. Então você pode ter um desmaio, porque o carboidrato é muito pouco, não vai suprir a necessidade do seu treino. Agora, como eu te falei, se você come um pão integral, que já tem um carboidrato, com peito de frango, exemplo, você vai ter um treino, mas o seu rendimento vai ser bem melhor do que comer aquele doce que você está desejando comer. Quem já tem predisposição para problemas de coração sabe. Além de dar adeus ao açúcar refinado, os exercícios são essenciais. Fico sempre de olho porque já teve problema de pressão alta e o próprio médico também já andou falando que açúcar faz mal. Veneno, né? Diz que é bem prejudicial à saúde. Agora você já sabe o que tem que tirar da dieta e também que exercício tem de fazer parte desse novo hábito para poder ter a vida saudável, livre de problemas que possam interferir no futuro. Mas o que será que é mais difícil tirar da dieta? Tem açúcar ou a gordura? Acho que os dois são... Os dois, né? É coisa difícil. Nessa hora do almoço já começa a dar aquela fome, cara. Enquanto você pensa e vai fazendo aí as suas contas daquilo que você vai tirar, a gente faz uma pausa muito rápida para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E veja a seguir... Universidade de São Paulo lança aplicativo para controlar a violência no campus. É já já. Agora, 12h49 pelo horário de Brasília. O link Record News está de volta à sua tela. A gente volta aí com interatividade. Participação, queremos saber a sua opinião na enquete de hoje. Lembrando então que o nosso assunto tem a ver com os desdobramentos da Operação Lava Jato, que ontem, por meio do Ministério Público Federal, levaram ao conhecimento de todos denúncias contra o ex-presidente Lula, também a mulher dele, dona Marisa Letícia, além de outras 6 pessoas. Dentre essas 6, Léo Pinheiro, que já havia feito declarações bem complicadas contra ex-ministros da ex-presidente Dilma Rousseff no dia anterior. Léo Pinheiro é presidente da OAS, construtora que teria favorecido o ex-presidente Lula no projeto no que diz respeito do triplex no Guarujá. Perguntamos para você, com essas novas denúncias, tudo que foi apresentado na coletiva de ontem, o ex-presidente Lula pode ser preso? Você acredita que de fato ele será preso? Vote com o sim ou não por meio da hashtag Link Record News no nosso Twitter, no nosso Facebook, e você também pode manifestar o que pensa por meio do nosso WhatsApp. O número está aparecendo para você, é 11 95307 1851. Vamos conhecer sua opinião agora, porque pelo WhatsApp, muita gente participando, Nolan. Muita gente participando, o Kleber Nossa Arte aqui, ó, nosso telefone, aparecendo no telefone aqui, 11 95307 1851. O Ademir de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alguém que administra o país e diz não saber de nada é conivente com toda a situação. Deveria estar preso desde que surgiu o mensalão. Aí o Ademir de Porto Alegre, a gente vê também que a gente tem telespectador de todo o Brasil, né, Cléber? Esse é de Porto Alegre, é o próximo, de São Paulo. São Paulo, interior, cidade de Paulínia, é o Luiz Eduardo que diz: eu acredito que ele não deve ser preso, está apenas sofrendo perseguição. Se prenderem ele, tem que prender o Senado inteiro. Luiz, obrigado por participar. Mais participação, Sueli, de São Caetano do Sul, São Paulo. Lula tem que ser preso para que o país recupere a credibilidade não só dentro do Brasil, mas no mundo. Aí a opinião da Sueli, de São Caetano do Sul. Obrigado, Sueli. Agora tem o Luciano de Ilhéus, na Bahia, e diz o seguinte: o Lula não deve ser preso, pois não existem provas. Desde quando julgar por convicção é fazer justiça? Isso se chama julgamento político. Luciano, está registrada a sua opinião, obrigado por participar. Essa opinião, inclusive, é do advogado do Lula também, né? Que seria um julgamento político. A gente tem participação também pelo Twitter. Hashtag Link Record News. A gente vai ver agora, então, o que o pessoal do Twitter pensa. Olha só. O Lula vai ser preso, sim. As denúncias contra ele são sólidas. Aí o Érico. Obrigado, Érico. Muito bem, Érico. Tem também aqui o Álvaro, que diz o seguinte: sim, o Lula deve ser preso. Existem muitas provas. Muito obrigado, Álvaro. Você pode fazer como esses dois internautas. Só você seguir-nos pelo @Record News lá no Twitter. Aí você cria um novo tweet. Lá você não pode esquecer. Coloque sua opinião, mas também o seu nome, cidade de onde você interage, para que a gente te conheça melhor. E, claro, a hashtag Link Record News, por meio da qual, Nolan, é possível participar também no nosso Facebook. E também pelo WhatsApp. Repete o número aí. Exatamente. 11 95307 1851. Esse número, ó, aparecendo aqui embaixo na sua tela. Tem parcial também da enquete, né, Cláudio? Parcial da enquete. Vamos saber, Nolan, e assim
sempre bom fazer esse comparativo se as opiniões estão de acordo com aquilo que o internauta vota na nossa enquete. Resultado vai aparecer na tela para você agora. Está aí, vamos ver, aumentou a porcentagem, uma diferença grande agora, maioria quase que esmagadora, dizendo que sim, o Lula de fato vai ser preso, 73%, 27% acreditam que não. Esse resultado você pode mudar a qualquer momento, basta que você vote e também emita a sua opinião. O espaço aqui é democrático e aberto sempre para você colocar aquilo que pensa sobre os assuntos que a gente discute. Por isso, siga participando, logo mais a gente retoma esse tema. A USP, que é a Universidade de São Paulo, acaba de lançar um aplicativo para controlar a violência no campus. A ideia é que alunos e funcionários ajudem a denunciar os crimes que podem ser combatidos assim que a guarda universitária for avisada. Vários casos de violência ainda assustam quem frequenta o campus da USP. A gente tem algumas comunidades próximas e tráfico de drogas e outras séries de delitos são recorrentes. No fim do ano passado, o médico Benício Leão Saraiva Filho, de 37 anos, ex-aluno da USP, foi a uma festa na cidade universitária. Na saída, o carro dele encostou em uma bicicleta. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram que houve uma discussão e um dos envolvidos atingiu o médico com uma pedra. Depois que Benício caiu, um dos criminosos, de boné, ainda roubou a bolsa dele. O médico morreu 8 dias depois. Os suspeitos foram presos e confessaram que tinham ido à USP praticar furtos. E eu faço corrida aqui à noite. Tem lugares extremamente escuros. Um ano atrás, o estudante Alexandre de Oliveira Cardoso, de 28 anos, foi baleado por um assaltante ao parar o carro próximo ao departamento de letras onde estuda. 3 homens foram presos. Quando fiquei sabendo, a gente ficou um pouco apavorada, tinha medo. Então, as aulas foram suspensas. Há 2 anos, a remadora Bianca Miarca reagiu a um assalto. Ela lutou com os bandidos perto de uma das entradas do campus. Acabou agredida e teve a mochila roubada. Em 2011, o estudante Felipe Ramos de Paiva foi morto durante uma tentativa de assalto. 2 bandidos queriam roubar o carro dele e atiraram no aluno. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Reitoria da Universidade fizeram uma parceria para melhorar o policiamento no local. O novo modelo, implantado em setembro do ano passado, incluiu uma base da PM no campus e policiais treinados para atender os alunos. A presença da Polícia Militar na cidade universitária foi motivo de muita polêmica. Mas, de acordo com a Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária, entre janeiro e agosto deste ano, houve 161 ocorrências de roubo e furto. O número é 27% mais baixo que no mesmo período de 2015, quando 221 casos foram registrados. Para agilizar a comunicação de crimes, a universidade criou este aplicativo, o Campus USP, que permite ao usuário relatar furtos, roubos, sequestros, vandalismo, atitudes suspeitas e até problemas na iluminação pública. Os registros podem ser feitos por meio de texto, fotos ou áudios e são encaminhados para a guarda universitária. O aplicativo é de uso exclusivo de alunos, professores e funcionários. Segue o conceito de segurança compartilhada, em que várias pessoas podem colaborar. Está presente em todos os campi da USP. O aplicativo ainda possui um sistema de alerta. Caso o usuário se depare com alguma situação de emergência, a guarda universitária será avisada imediatamente e saberá o local exato através do celular. O usuário também tem a opção de cadastrar um telefone de contato para que a segurança possa retornar em caso de denúncia. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP acredita que o número de crimes no campus seja ainda maior, pois muitos casos não são registrados, como o assédio e a violência contra a mulher. Ele não acredita que a novidade vá melhorar a segurança. Afirma que a parceria com a polícia comunitária não está dando certo e que é preciso investir na guarda universitária, que, segundo ele, teve o efetivo reduzido em 80%. É porque os crimes continuam
Do mesmo jeito, aliás, a bandidagem mapeia, a polícia sabe onde eles estão, porque a guarda nos conhecia, a guarda estava em todos os lugares. A polícia não, a polícia ela age do jeito que a polícia age, passa de viatura de vez em quando, então fica naquela base móvel lá e a bandidagem opera sabendo onde é que eles estão. Não acreditamos que essa nova modalidade aí do aplicativo vá servir para coibir o crime. Alguns estudantes também fazem ressalvas ao aplicativo. Eu acho que deveria ser para qualquer cidadão que passasse por aqui para a USP, né? Deveria ser mais abrangente, é isso? Abrangente, qualquer um que quisesse baixar o aplicativo e estar aqui, ia ser bem legal. Eu acho que ia ser mais efetivo. Eu acho que essa sensação de segurança e proteção talvez não, mas a ideia de que vai ser feito alguma coisa talvez tenha melhores resultados assim, do que a gente já teve. Mas muitos acreditam que o dispositivo pode ajudar a proteger quem frequenta a universidade. Eu acho uma iniciativa legal, acho que tem que ter. É mais fácil, né, de informar o problema, né, na hora que qualquer um vê. A falta de segurança acaba atraindo pessoas mal intencionadas, né? E aí com esse aplicativo eu acho que realmente vai mudar o paradigma aqui do campus, realmente. Vai baixar? Vou sim, com certeza. Que seja realmente um bom exemplo e que outras universidades que tenham porte a exemplo da USP sigam também. Quem sabe isso consegue reduzir criminalidade dentro desses locais. Isso aí. O Link Record News faz agora uma pausa para o horário político eleitoral obrigatório. A gente volta a seguir. Eu fico por aqui. O Kleber continua com vocês aí. Lembrando que a seguir você acompanha com a gente a entrevista coletiva que será concedida pelo ex-presidente Lula aqui em São Paulo. Fique com a gente. 1h da tarde, mais 11 minutos. Link Record News está de volta, agora com a cobertura completa da entrevista coletiva que começa logo mais do ex-presidente Lula, depois das denúncias que foram apresentadas contra ele, sua esposa Marisa Letícia e outras 6 pessoas ontem, conforme mostramos para você, e na companhia da Marcela Raul. Seja bem-vinda a essa cobertura. Obrigada, boa tarde. A gente segue nessa cobertura. A expectativa, então, para esse pronunciamento, que deve começar em instantes. Bom, ontem a Força Tarefa da Lava Jato falou então sobre as denúncias oferecidas contra o ex-presidente Lula. Denúncias então que falam que ele comanda o esquema de corrupção na Petrobras. Um pouquinho de tosse, pode continuar. Exatamente. Como você acompanhou com a gente, o ex-presidente Lula foi denunciado por lavagem de dinheiro, também corrupção ativa. E a gente relembra que entre as principais denúncias que pesam contra ele está de que esses desvios com ele no comando acontecem desde o ano de 2006 até agora. 10 anos, portanto, de desvios na Petrobras, totalizando o valor de 88 milhões de reais. Ainda segundo esses promotores, só para o ex-presidente foram 3 milhões e 700 mil reais. Outra questão importante tem a ver com a OAS, a construtora que está diretamente envolvida e que teve o seu presidente Léo Pinheiro também arrolado junto com esses outros denunciados. A OAS é acusada de ter então desviado dinheiro que foi empregado na reforma do triplex no Guarujá, que é acreditado a propriedade de Lula, e também do sítio que ele pode ter, ainda não está comprovado esse vínculo, mas o sítio que ele pode ter em Atibaia, interior de São Paulo. Bom, a gente segue com outros destaques, por enquanto, esperando a expectativa, então, desse pronunciamento. Muito bem, a gente fala para você agora que a polícia tenta identificar a pessoa que matou um catador de papelão com uma flecha no centro de São Paulo. O suspeito usou uma arma que lança flechas a longa distância. Uma testemunha disse que o crime aconteceu depois de uma discussão no trânsito. A flecha que matou o carroceiro tem aproximadamente 40 centímetros e foi disparada de uma besta ou balestra, uma arma que atira flechas a longas distâncias. Essa animação mostra como funciona. Ela é totalmente manual. Uma manivela puxa o cabo do arco que fica encaixado na madeira e, em seguida, a flecha é colocada e disparada. O crime aconteceu no centro de São Paulo. Um motociclista que passava aqui pelo local disse que o homem estava em pé, aqui na rua, e discutia com um oriental que estava dentro de um carro. Durante a discussão, o motorista apoiou a arma na porta do carro e disparou a flecha. Em seguida, ele fugiu em alta velocidade e até agora não foi identificado. O veículo prata passou pelo local aproximadamente 3 vezes à procura da vítima e quando a encontrou,
chegou ao lado dela e atingiu aí o pescoço da vítima com uma flechada. Quando o resgate chegou, o homem já estava morto. Aldemir Ribeiro Pontes tinha 63 anos e morreu na véspera do aniversário. Ele trabalhava como carroceiro pela região. A filha dele foi até o local e não quis gravar entrevista. A flecha foi recolhida pela perícia. Os policiais já pediram as imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar o homem. O ano é 2016, o mês é setembro, o bairro é o Bom Retiro, nas proximidades do centro de São Paulo. Um bairro de lojas, de indústrias têxteis, né? Muita roupa. E um crime é praticado à flechada. Isso mesmo, um homem é morto à flechada em 2016, nas proximidades do centro de São Paulo. É uma história factual de quê? É uma ficção? Não, é uma realidade. Um catador de papel discute com uma pessoa com traços orientais. Esse homem simplesmente dá uma flechada de dentro do carro no catador de papéis e vai embora. E o catador de papéis morre com uma flechada. Se for contar isso para alguém, ninguém vai acreditar que não é possível. Mas, infelizmente, isso aconteceu, como eu disse, num bairro populoso, que é ocupado por comerciantes, em sua maioria por coreanos e chineses. A polícia está tentando identificar o criminoso através de câmeras que consigam ter registrado a placa do carro, o modelo do carro, para se chegar exatamente ao assassino. Uma simples discussão de trânsito de um homem que puxava uma carroça de madeira cheia de papelão, discutindo com um sujeito que simplesmente pega um arco. O nome pode ser besta ou besta, mas besta é aquele que que usou esse arco com essa flecha e que matou esse catador de papéis. A polícia tem a obrigação de dar uma resposta rápida à sociedade para identificar e prender este assassino. Repito aqui, nós estamos em 2016, no mês de setembro, e ainda mata-se em São Paulo e no Brasil a flechada, infelizmente. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já.